365. A cada dia, uma nova oportunidade. Finalizando a nossa reflexão sobre as 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra, hoje nós vamos dar continuidade citando sobre a 7ª, a última lei espiritual do sucesso, que seria a lei do Dharma, ou do propósito de vida, da missão, das nossas metas, do nosso foco. É o que viemos cumprir com as condições e oportunidades que possuímos. É a nossa essência pura. Se há algo que você consegue ser excelente em fazer, isso é o nosso talento. A lei do Dharma é apresentada por 3 componentes, sendo que o primeiro, é o que estamos no presente e nos encontramos. Se encontrarmos a nós mesmos, se descobrirmos, você se achar, seja você mesmo, descubra-se. O segundo componente é que devemos ser o nosso talento. Devemos ser o nosso talento. Devemos viver o nosso talento. É o seu próprio talento. É você. É o que só você faz pelo seu jeito. Miyamoto Musashi, no livro dos 5 Anéis, ele nos retrata que é quando o samurai se torna a própria espada. É você ser o seu talento. É você fazer parte daquilo que você é bom. O terceiro componente está relacionado com a humanidade. Do que posso fazer para o desenvolvimento da humanidade? De ajuda à humanidade. De usar seus dons, talentos em prol da humanidade. É o que só você pode fazer. Aí a gente questiona, mas e um pintor, o que ele vai fazer em prol da humanidade? Ele vai dar aquela beleza para ser refletida, para ser admirada. Está fazendo em prol da humanidade. Está fazendo em prol dele. É o médico, vai estar fazendo o melhor para tratar da saúde daquele paciente, para que aquele paciente não propague para outros. Às vezes é um pai de família, ele não está atendendo o pai de família, está atendendo uma família, porque ele é provedor do sustento daquela casa. Tudo que a gente faz é visualizar o bem para a humanidade que eu tenho feito. Eu vou educar uma criança, eu vou ser professor de uma criança, eu não estou educando ele, eu estou educando uma família, porque ele vai propagar para dentro da casa dele. Tudo isso deve ser relacionado com o benefício da humanidade. Agora, você possui 3 compromissos com a 7ª lei, a lei do Dharma. Você possui o compromisso de se descobrir, encontrar o seu eu, se conhecer, descobrir seus talentos únicos alegremente, o que te faz feliz, questionar e ainda executar como posso servir melhor a humanidade com esses meus talentos. Se você entender, executar, refletir e focalizar as 7 leis espirituais do sucesso, não há como não encontrar o sucesso e a felicidade plena em sua vida. Isso é amor incondicional. Reflita, veja novamente os nossos vídeos das 7 leis espirituais, estude, pesquise e aprofunde. Coloque em prática em sua vida. Somente assim você vai alcançar o sucesso espiritual, que é progressivo em sua própria vida. 365. A cada dia, uma nova oportunidade. Inscreva em nosso canal, dê o seu like, faça os comentários, para que possamos propagar, possamos fazer um trabalho melhor cada vez mais. Siga-nos no Instagram, 365 Propósitos.